aula de História. Viemos trabalhando sobre a disputa, os conflitos, as guerras que existiam, as resistências, assim dizendo, melhor que usar a palavra guerra, as resistências que acontecia nesse período de colonização, no período da escravidão. Existia essa resistência do qual se existia a disputa, tanto pelas terras como pelos trabalhos escravos. A forma que os escravos resistiam e fugiam. Hoje vamos trabalhar o que? Colonos se rebelam. Vamos saber como que os colonos se rebelaram, resistiram, se rebelando de que forma? Eu vou convidá-los a todos para dar início ao texto. Assim fica melhor compreendido o texto e você vai ter uma facilidade para estar respondendo. Vamos lá? Colonos se rebelam. Existiu 3 revoltas, das quais iremos trabalhar agora, explicar cada uma. E vamos entender e compreender como foi e os anos dessas revoltas. Vamos lá? Alguns portugueses que habitavam no Brasil se sentiam explorados pelo governo de Portugal. Por isso, organizaram algumas revoltas. Veja a seguir os motivos dessas revoltas e como elas aconteceram. A primeira revolta deu-se o nome de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. O governo português criou a campanha de comércio do Maranhão para estimular o desenvolvimento do norte do Brasil. No entanto, essas empresas não atenderam os interesses dos proprietários rurais e colonos da região, provocando a revolta. Aí iniciou a primeira revolta. De quem? Da Companhia dos Comércios. Eles, com o governo português, a forma como ele citou que teria que acontecer, ele impôs, foi aí que deu a primeira revolta com o nome de Beckman. Provocando assim, os colonos, chefiados por Manuel e Thomas Beckman, manifestaram-se contra a companhia. A revolta foi contida pelo governo português. Os 2 líderes presos foram julgados e condenados à forca, outros à prisão perpétua. Por que o nome de Beckman? Porque eram os 2, que era Beckman e Manuel, que encabeçaram, que foram os líderes da primeira revolta. E olha a penalidade. O governo português, ele dominou, ele conteu aquela revolta e deu-se como punição aos 2 líderes a prisão perpétua para uns que estavam participando e condenado à forca. Mataram os 2 líderes, Manuel e Beckman, Thomas Beckman. Por isso o nome de revolta Beckman foi dado-se ao nome de um dos cabeças que acabou vindo ser morto, mas teve seu nome, não posso nem dizer de homenagem, mas encabeçou aquela revolta. Vamos lá, a segunda revolta aconteceu em que ano? Na província de São Paulo, entre 1708 a 1709, e deu-se o nome de Revolta dos Emboabas. Esse conflito era mineradores paulistas e portugueses, vindos de outras regiões, conhecida por emboadas. Foi travado porque os 2 grupos queriam monopolizar o direito de exploração do ouro nas Minas Gerais. A Guerra dos Emboadas, como ficou conhecida, acabou somente com a intervenção do governador-geral. Como resultado, a província foi dividida em 2, a de São Paulo e a de Minas Gerais. O governo português aproveitou a revolta para organizar melhor a exploração das minas de ouro da região e aumentar a cobrança de impostos sobre a exploração do ouro, da prata e das pedras preciosas. A primeira revolta foi sobre os comerciantes não aceitando o que tinha sido imposto a eles. A segunda foi devido ao ouro. E também teve a revolta, mas também foi contido pelo governo português,
que findou-se no final da história aumentando os impostos sobre os ouros e as pratas ali explorado e as pedras preciosas. Então o governo português sempre vinha, intervia e acabava aqui vencendo e saindo por cima. Não, certo, turminha? Veja a imagem do monumento que ficou em homenagem de Manuel Beckmann, em São Luís, no Maranhão. Essa estátua ainda permanece. A segunda também ganhou sua estatueta, seu monumento em homenagem a essa revolta. É a Borba Gato, que fica na Líder Paulista, que dá-se por quê? Os Emboabas. E ela fica onde? Na região Santo Amaro, em São Paulo. Avenida Santo Amaro, em São Paulo. Interessante. Se a gente não tivesse estudando a história e conhecesse, poderíamos passar de frente a esses monumentos. Como não sabemos a história, ficaria só com um monumento daquela cidade que a gente não sabia, não teria como saber o entorno, a história, para ter se dado aquele monumento. A história é uma das disciplinas que eu acho interessantíssima. Como professora, não sou formada em história, mas eu acho a disciplina História importantíssimo, certo, turminha? Vocês hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, que é a pandemia, depois, aqui uns 10, 8 anos, vocês vão estar estudando nos livros de história, toda a história em si da pandemia, a criação da vacina em espaço curto, que não na história se ouviu falar em uma vacina criada tão rápido em curto prazo de um ano, que ainda está em teste, mas que já está sendo aplicado. Então você hoje aí vai ter a oportunidade de ver daqui a 8, 9 anos nos livros de história os filhos de vocês chegando e comentando, e vocês ajudando e até mesmo vocês daqui a 8, 9 anos nas faculdades ouvindo esse conteúdo na disciplina de história. Eu acho história riquíssima. Vamos lá? Dar continuidade nas revoltas? E por último, a terceira revolta foi a revolta de Vila Rica, também acontecida em Minas Gerais no ano de 1720. A região de Minas Gerais havia se tornado a principal produtora de ouro do Brasil. O governo português cobrava altos impostos dos mineradores, chamado Quinto Real, e aumentava o controle sobre a produção com a criação das casas de fundição, onde o ouro deveria ser fundido em barras sob o controle do governo. Os mineradores, então, sob a liderança de Felipe dos Santos, reagiram. A revolta foi logo contida pelo governo português e seu líder condenado à morte. Nessa nessa terceira revolta também teve a morte do líder. Complicado, triste, porque toda a revolta, o líder português, o governo, ia lá, dominava aquela situação e dava com pena, por aquela ação criada por eles, a morte do cabeça que organizava aquela revolta, certo, turminha? E essa terceira revolta foi também pela questão do ouro, porque o governo queria que o ouro fosse fundido, fosse trabalhado já em barras de ouro. Até por ele, como ele recebia por aquele ouro, ele sabia que dessa forma era uma forma dele receber maior valor sobre o imposto pregado por essas barras de ouro. O governo português foi muito esperto. De solos brasileiros ele conseguiu enriquecer mais ainda com as nossas riquezas aqui do Brasil. Observe que todas essas revoltas aconteceram em São Paulo, Minas Gerais, e todas voltadas para o comércio, seja o comércio comerciário ou nos ouros, certo, turminha? Em coisas que rendem muito lucro, era muito lucrativo. Então, os povos portugueses saíram daqui
em alta com o seu bolso lá em cima, certo, turminha? Porque eles se aproveitaram e roubaram praticamente a riqueza dos povos brasileiros. Por isso toda essa revolta, porque ninguém quer aceitar isso. E também temos uma imagem que é retratada aí, que retrata essa revolta nesse período. Esse aí foi o julgamento de Filipe dos Santos. Olha, gente, como aconteceu em praça pública, todos assistindo, o governo aí muito bem sentado, assistindo tudo praticamente de camarote, pode assim se dizer. Vamos lá? Essas foram as únicas revoltas que ocorreram no Brasil colônia. E sim, apenas 3 das mais importantes. Então não teve só essas 3 revoltas, teve outras, mas de grande nome, que teve todo por trás as mortes dos líderes, foram grandes revoltas, foram essas 3 definidas hoje aqui que estamos trabalhando. As revoltas não tinham por objetivo libertar o Brasil de Portugal, mas demonstrar o descontentamento dos colonos com a relação às práticas do governo português. Eles também serviram para lentamente contestar a dominação portuguesa e começar a alimentar o desejo de libertação. Outras revoltas surgiram mais tarde, mas com o objetivo de independência. Então, turminha, eu quero que vocês percebam que hoje somos libertos dos portugueses por causa dessas revoltas. Se não tivessem, talvez continuaríamos ainda a ser escravizados dos povos portugueses. Porque se eles já estavam instalados, se eles conseguiram crescer, íamos continuar sobre o domínio deles. Graças a essas revoltas, apesar de ter tido essas mortes, podemos hoje ser livres e decidirmos a forma e não termos nem o governo de outro país dominando os solos brasileiros. Vamos lá para a atividade. Agora que já estudamos um pouco como era o Brasil nesse período e a quem ele pertencia, que era Portugal, vamos lá responder as questões. Qual o nome da revolta dos indígenas ocorrida em 1554 na região do litoral dos atuais estados de São Paulo e do Rio de Janeiro? 2. Qual o nome do principal quilombo na época do Brasil colonial, onde estava localizado e quem foi seu principal líder? Observe que é um resumão das aulas que trabalhamos, dos conteúdos das aulas anteriores de História. Serve como forma de atividade, questionário, para avaliar e ter uma pontuação para a nossa avaliação de História, certo, turminha? Quais diferenças você pode perceber entre as revoltas organizadas pelos indígenas e negros escravizados e aquelas organizadas pelos colonos? Os motivos eram o mesmo? 4. Qual o nome da revolta entre mineradores paulistas e portugueses? E 5. Você vai encontrar as palavras abaixo no caça-palavra, certo, turminha? Então, capriche, boas respostas, vou estar aqui caso necessite e fico no aguardo para correção e estar ajudando vocês. Estou sempre à disposição para estar ajudando e retirando as dúvidas. Fico aqui e retorno na nossa aula de literatura.